Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal. A atualidade começa hoje com a nota de avaliação do andamento das obras dos principais projetos sociais em curso a nível de Luanda. Esteve em campo o Ministro das Obras Públicas, que avaliou o nível de execução dos trabalhos, com destaque para as obras de acesso ao novo Aeroporto Internacional de Luanda. Decorrem a bom ritmo as obras que darão acesso ao novo Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. Antônio Agostinho Neto. Na Avenida de Olinda Rodrigues, Estrada Nacional 230, novas baias para o estacionamento de transportes públicos estão a ser concluídas. Portanto, nós estamos a fazer a reabilitação da de Olinda Rodrigues, estamos a fazer algumas reparações no pavimento, a fazer umas baias novas para estacionamento dos transportes públicos e estamos a fazer reparação de passeios e dos separadores centrais. Vamos também colocar algumas passagens superiores para peões e estamos a reabilitar algumas que já estão das existentes. O viaduto de acesso ao Aeroporto Internacional de Luanda foi um dos pontos mais altos da visita do Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Temos alguns trabalhos conclusivos que têm a ver com a asfaltagem do acesso. E está previsto para a sua conclusão no dia 23 de outubro de 2023, a sua conclusão dos trabalhos em falta. Os níveis de execução física das obras na Avenida Quimaquenda, viaduto de acesso ao novo aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto, Avenida de Olinda Rodrigues e Avenida Fidel de Castro Ruz deixaram satisfeito o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Destaca-se nesta fase, no que se concerne à construção de novos troços, a Avenida Quimaquenda, que foi um dos primeiros pontos que nós fizemos esta visita hoje. A estrada está pronta para ser aberta ao trânsito em finais de outubro deste ano. O outro ponto importante foi o viaduto de acesso ao novo aeroporto de Luanda. Entendemos que as obras correm muito bem e saímos de lá, embora com algumas recomendações, mas acima de tudo cientes que também em outubro deste ano nós conseguimos chegar ao fim deste troço. Na Avenida Fidel de Castro Ruz, que foi o último ponto da visita de Carlos Alberto dos Santos, 18 novas baias estão a ser construídas, assim como estradas de serviço. Estamos a ir bem. Tudo indica que vamos conseguir aquilo que nós nos predispomos a fazer desde o início, garantir uma fácil traficabilidade para o novo aeroporto internacional de Luanda, tornar mais seguro os acessos e, acima de tudo, também a salvaguarda das vidas humanas, não é? Com as travessias que nós estamos a fazer neste momento também. A primeira fase das obras de acesso ao novo Aeroporto Internacional de Luanda fica concluída até finais do próximo mês de outubro. Outros títulos em destaque nesta edição. Novidades no caso do edifício Lote 1 no Prenda, certos que podem mudar o rumo das famílias. E também litígio entre moradores e a administração, a alegada venda de um largo no distrito urbano de Nova Vida. Cidadãos envolvidos na prática de crimes, polícia apresenta novos detidos em Luanda. Procura intensa por combustível em Cabinda. O produto está escasso e a população quer soluções. Visita do secretário norte-americano da Defesa, a passagem pelo Palácio e outros momentos importantes que marcaram o dia. Balanço das exportações, contas sobre o desempenho do país nos últimos 3 meses. Risco. Já estava aspirado, alteraram a data. Cheguei também de paramos aqui no Maria Pia. Muitas vezes eu quero o meu ganha-pão, mas no teu ganha-pão tu estás a provocar a morte de várias pessoas. Aproveitamento. Me formei na área de tratar a saúde das pessoas. Ignorância. Medicamentos. Muitas vezes compra esse medicamento, mas o medicamento nunca melhorava o doente. Vendas em locais impróprios. Muitas das doenças são mesmo derivadas desses medicamentos. O tribunal está a responsabilizar civil e criminalmente quem assim o faz. Na reportagem da semana. Outra vez, boa noite. Novos acertos devem acontecer em breve entre os antigos moradores do edifício Lote 1 no Prenda e a administração municipal de Luanda. Trata-se de um caso que já leva vários meses na busca de consenso. Por causa da discórdia entre a administração e os moradores,
O Ministro das Obras Públicas falou hoje sobre o assunto e deixou luz verde para as famílias. As famílias de Lote 1 do bairro Prenda, em Luanda, poderão ter novas casas para o seu realojamento. Depois de longo período de negociação entre a Comissão de Moradores e o Governo de Luanda, que apresentou como proposta o projeto habitacional Maê Maê e que sempre foi rejeitado. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, admitiu que outras alternativas de realojamento estão a ser estudadas. E com algum cuidado nós estamos a abordar com as nossas populações, encontrar soluções sustentáveis de realojamento. De vez em quando não é fácil. A primeira opção que nós tínhamos era o Maê Maê, que é um projeto social. Não tivemos algum acolhimento positivo por todos. A nossa intenção, como sempre, era naquela primeira fase, como é agora, salvar as vidas humanas. Entendemos que não é fácil, mas queremos, acima de tudo, fazer com que nós possamos ter a maior compreensão, mas vamos procurando com o Governo da província de Luanda, com a administração local, outras alternativas de realojar aquelas famílias que são 41 casas, 41 famílias no lote 1 do Prenda. Temos que encontrar uma solução sustentável de realojamento para todas elas. Quanto ao destino a ser dado à estrutura física do prédio, o governante disse que o edifício já não será reutilizado. Nós chegamos a ter agora o relatório de peritagem do Laboratório de Engenharia de Angola, que aponta que nós devemos ter algum cuidado em reutilizar aquele edifício. Ele agora vai entrar para a lista dos edifícios a serem demolidos. Recordo que, a 22 de abril último, as 41 famílias do lote 1 do Prenda haviam sido evacuadas do edifício, depois de se terem registado vibrações da estrutura e constatado o risco iminente de desabamento. Litígio que envolve comissões de moradores e ainda a administração do distrito urbano do Nova Vida. Em jogo está um largo que supostamente terá sido vendido a um empresário. E na busca de consenso, um memorando foi hoje assinado entre os moradores e a administração do distrito. Essa assinatura de memorando de entendimento entre a nova administração distrital do Nova Vida e a Comissão de Moradores da Zona 66A acontece quase 2 anos depois da antiga administração ser acusada de vender o largo da Rua 66A para fins que não eram do agrado dos moradores. Nesta altura, a gestão do largo regressa às mãos dos moradores, que vão colocar outros serviços sociais à escolha dos cidadãos da zona, com apoio da administração. Os moradores em si, os assaltos, crianças, isso é uma zona residencial. Para além disso, é uma zona que tem também um centro infantil, é uma zona que tem clínica e sabemos no que isso ia dar, Porém aqui contentores com bares e bebidas, isso tudo ia originar num tremendo desconforto para os moradores e aumentar a criminalidade. Alívio, não é? E pronto, que o projeto ande e nós vamos fazer por isso. Pronto, a pessoa sente um alívio, acaba por sentir mais segurança e será uma zona verde, que é muito mais proveito para a sociedade em si, para os moradores e para toda a gente que mora aqui na urbanização. Já percebemos da intenção, podemos assim dizer, da privatização aqui do largo, em frente às nossas casas, e a gente tomou contacto com um projeto que nos foi apresentado e realmente nós como moradores ficamos preocupados. Os meus agradecimentos à nova administração da Organização Nova Vida, do Distrito Urbano da Organização Nova Vida, pela resolução rápida deste processo que já vinha mais de 1 ano e meio. Basicamente nós temos aqui o projeto apresentado à administração, que é um projeto de paisagismo para um parque urbano. Basicamente o largo será concebido para um parque com estacionamentos, cadeiras e eventualmente alguns brinquedos para as crianças. E deixar aqui claro que será livre para os moradores. O coordenador da Comissão de Moradores deixa um apelo aos moradores em relação à conservação do espaço. A administração nos irá dar um apoio institucional, e tem dado, e nós, como moradores, nos comprometemos em arranjar mecanismo no sentido de implementar o projeto apresentado. Então, os moradores que deem a sua contribuição, com quer que seja, areia, pedra, plantas, nós não estamos a exigir contribuição e que realmente depois possam, possam preservar esse bem que será bom para todos os moradores.
A nova administradora e a sua equipa que conseguiram dar solução ao problema de litígio aqui na rua 66A do Distrito Urbano do Nova Vida garante todo o apoio institucional para a concretização daquilo que é então a vontade dos moradores que vivem nesta zona, que agora passa a chamar-se Rua da Discórdia por causa então do litígio que teve a duração de mais de um ano. Não havia sido vendido, havia um compromisso da colocação de serviços cá e os munícipes pronunciaram-se recusando que fosse feito daquela forma e nós atendemos aquilo que foi solicitado pelos munícipes. Vamos prestar todo o apoio institucional, faremos o acompanhamento dos trabalhos, da execução dos trabalhos que serão feitos aqui. O largo da Rua 66A, agora Largo da Discórdia, por causa do litígio, tem cerca de 800 km ao quadrado e o Distrito Urbano do Nova Vida tem mais de 200 mil habitantes. Cidadãos envolvidos na prática de crimes. A Polícia Nacional apresentou hoje novos detidos e são mais de 20. O grupo dedicava-se à prática de vários crimes, entre eles o destaque recai para o cidadão que vandalizou um poste de alta tensão na centralidade do Quilamba e outro que chegou de vender um caminhão pertencente à empresa em que trabalhava. Entre os detidos apresentados hoje pela Polícia Nacional constam 22 cidadãos com idades compreendidas entre os 16 e 33 anos que supostamente se dedicavam a crimes diversos, com destaque para roubos de materiais de eletricidade e placas de viaturas que tinham como destino o mercado dos Correios. Fazia prática de segurança, trabalhei lá por 5 anos. Aquilo é uma empresa de caminhonagem. Então, eu controlava vários caminhões, várias peças que estavam lá no local. Praticamente chegamos a vender a 5 milhões. Acertamos com um empresário, esse é um senhor chamado Tito, que na qual comprou mesmo o caminhão. Eu havia tirado 500 mil kwanza, que ficou comigo, e os 2,5 fui chegar no segurança, que é esse meu amigo. Este cidadão, que aparece nas imagens, foi flagrado a roubar 4 fusíveis neste PT que fornece energia à maior parte da centralidade do Quilamba. Estive a tirar o cobre, mas infelizmente, para mim tirar tinha que poder bater aqui. Ok, eu bati para mim poder sair, mas depois apanhei este cão e não consegui. Era o objetivo para mim poder pesar, assim, partir, machucar, depois de pesar para mim poder se sustentar. Os próprios homens que estavam a trabalhar aqui embaixo, sim, são eles que me encontraram aqui, porque quando eu apanhei choque e fiquei aqui deitado, eles pensaram até que eu estava morto. Teresa, vítima de assalto por um suposto taxista, conta que chegou a perder mais de 100 mil kwanzas. Eu perguntei, estamos aí aonde? Ah não, vamos só, não fala nada. Aquele já é o motorista. E o senhor que estava a se fazer de malhano é que estava com a faca, me pressionou com a faca, não dá o cartão multicaixa. E o código, com medo que eu tinha, peguei, entreguei o cartão, entreguei o código, giraram comigo. Aí no projeto, o projeto não andou, depois vieram mais me trazer novamente até na estrada, me disseram, desce, vai já. Primeiro riscaram 220 mil, depois riscaram 160, depois riscaram 70, assim sucessivamente. E eu não lhe deveria outro sítio, eu lhe levei no Calemba 2. A moça, com aquele moço, eu lhe abandonei dentro do carro. Eu estava, quando eu estava onde perguntar, esse capitão, a moça, ela própria, a de acordo com aquele senhor. É o senhor que pegou o capitão, eu não peguei o capitão dele. A Polícia Nacional garante que as operações vão continuar para dar segurança à população de Luanda. A diligência procedeu-se à detenção também deste indivíduo que estava a vandalizar o PT. Bom, foram também recuperadas 2 mesas misturadoras de música, 2 computadores, 2 descodificadores da ZAP, não é? Um amplificador, 2 luzes, um caminhão também que foi roubado na zona do Ramiro e foi levado até a Viana, desmanchado, né? Os próprios seguranças, os 2 seguranças estão detidos aqui, também são confessos. Pagaram no caminhão, eles são os seguranças do próprio estabelecimento, pagaram no caminhão, arranjaram um cliente, venderam o caminhão a 5 milhões de kwanzas. As microoperações vão continuar em toda a extensão da província de Luanda. No âmbito da Operação Belas Seguro, foram recuperadas 4 armas de fogo, 3 armas brancas, 7 botijas de gás butano, 9 televisores,
3 placas de viaturas, entre outros. E da província de Cabinda chegam reclamações sobre as dificuldades no acesso ao combustível, particularmente a gasolina. Há quebra no abastecimento e as reservas não cobrem a intensa procura que se instalou nos últimos dias na província. A situação de combustível em Cabinda continua preocupante, sobretudo nos últimos dias. Em algumas bombas de abastecimento, o cenário é da falta de produto. Nas outras, filas longas e quase intermináveis. Os automobilistas mostram-se agastados porque alguns deles são forçados a fazerem cerca de 5 a 7 horas na fila de combustível. A situação já dura há mais de 3 meses. Os automobilistas afirmam que o caso é injustificável e pedem à direção da Sonangol a resolver o problema. Fui às bombas 14 horas para poder conseguir 20 horas de combustível. Não há informações para poder explicar o que é que está a dificultar para termos combustível. Estamos a ficar muito tempo. Suposamos ontem fiquei das 10 horas até 15 para 16 horas que eu saí na bicha. Até cá ninguém não nos explicou o que é que causa este problema. Mas nós queremos que resolva esse problema, porque nós estamos a passar muito mal sobre isso. Há mais de 2 meses que há escassez de combustíveis nos postos de abastecimentos sediados ao nível da província de Cabinda. Automobilistas mostram-se agastados com a situação, porque até ao momento não há nenhum pronunciamento da parte da direção da Sonangol. Como consequência, há dificuldades de táxi nas paragens. Nós que façamos táxi, está mesmo complicado para você conseguir gasolina, tens que matar um dia e os patrões estão mesmo a nos complicar. Principalmente eu tenho um patrão que me complica mesmo bastante. Quando não trabalho mesmo um dia, ele pensa que estou ali ao trabalho, muita coisa assim, mas na verdade táxi está mesmo difícil. Embora que haja problema dos navios que transportam tais combustíveis da capital para a província, mas tem que ter realmente um plano realmente que faz que a província não falte de combustível. O governo melhorar as condições o mais breve possível, concluir a refinaria, para que o povo fique à vontade em combustíveis. Até ao fecho da nossa reportagem, tentamos contactar a direção da Sonangol, mas não tivemos êxitos. Defesa e segurança militar. Cooperação entre Angola e Estados Unidos. Em destaque. Mais à frente, novas políticas de gestão e atribuição de bolsas de estudo estiveram hoje em análise aqui em Luanda durante o primeiro Fórum Nacional. A novidade do regulamento para o ensino médio é que os finalistas, 3 anos depois do fim de curso, ainda podem concorrer a bolsas de estudo. A falta de informação precisa e clara da sociedade, sobretudo da classe estudantil, a respeito do processo de candidatura de bolsa de estudo, esteve na base da realização do primeiro Fórum Nacional sobre as políticas de atribuição e gestão de bolsas. Em análise esteve também o atraso no pagamento dos subsídios dos bolseiros, um problema que, segundo o diretor-geral do INAGB, Milton Chivela, não vai acontecer no ano académico 2023-2024. Houve aqui alguns erros e estes erros de alguma forma culminaram com este atraso no processamento de subsídios. Não se trata de, digamos assim, de insuficiência financeira por parte do INAB, porque mensalmente temos recebido as cotas financeiras provenientes do Tesouro. Portanto, são aspectos administrativos que julgamos não vamos levar para o novo ano académico. O novo regulamento de bolsa vai permitir que os estudantes que terminaram o ensino médio há mais de 3 anos também estejam habilitados à candidatura interna. Publicamos previamente um edital que faz referência a este processo em si e os interessados tomam conhecimento sobre como devem proceder com uma candidatura e os números que têm e tudo isso. Estabelecemos uma cota específica para candidatos com necessidades especiais. Retiramos um dos elementos que era dos requisitos para uma candidatura à bolsa interna, que estabelecia que um estudante não podia ficar fora do ensino mais de 3 anos. Retiramos isso dado o contexto social que entendemos que grande parte da nossa sociedade não dá sequência à formação superior, não por vontade própria, mas por insuficiência financeira e outros fatores. Para o novo ano académico, o número de bolsas baixou cerca de 1.000 em relação ao ano passado, anunciou a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança. Para o ano académico 23-24, cujo ato solene, como sabem, terá lugar amanhã, ato solene de abertura,
o INAGB disponibilizará 10.000 novas bolsas de estudo internas. Repito, 10.000 novas bolsas de estudo internas, sendo 9.500 novas bolsas para graduação e 500 novas bolsas para pós-graduação para os graus de mestrado e doutoramento. Como se pode facilmente constatar, temos aqui uma ligeira redução comparativamente à cota do ano anterior, que foi de 11.500, mas ainda assim este número demonstra um contínuo engajamento do Executivo com respeito à formação de quadros angolanos. As candidaturas para as bolsas deverão ser feitas via online no site www.inagb.ao. De pessoas que acedem ao site, o site pode de alguma forma ter aqui algum congestionamento, mas estamos a trabalhar nas condições técnicas para assegurar que ao abrirmos o novo procedimento de candidaturas em novembro, que essas dificuldades sejam sanadas. E até porque, posso aqui dizer, nós estamos a usar digamos assim, os recursos que o Ministério das Finanças dispõe a nível daquilo que são as suas tecnologias via CETIP, para podermos assegurar que os nossos servidores, digamos assim, suportam a demanda que eventualmente vai receber. O Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudos controla cerca de 30.000 estudantes internos e 1.200 externos, um número que vai alterar nos próximos tempos com a renovação interna e prova de vida externa, que começa no mês de outubro. Concurso público para a admissão de novos professores. Continua aberto o processo de apresentação de candidaturas. Na província da Huila, o processo decorre sem sobressaltos. Os candidatos defendem transparência. A província da Huila dispõe de 1.195 vagas para professores no concurso público do setor da educação, que terá lugar no mês de outubro. Para concorrer a uma dessas vagas, milhares de jovens de toda a província continuam a afluir aos postos de candidatura. Pretendo concorrer ao concurso da educação, tendo em vista aquilo que são as necessidades do país e também pelo perfil formativo que eu tenho. Nós, como professores, temos um papel muito importante na sociedade de ensinar e fazer com que a nossa sociedade cresça e evolua cada vez mais. Estamos a aguardar que fixam os tópicos, mais ou menos para nos orientarem o que é que nós devemos estudar para nos prepararmos. Eu pretendo lecionar a disciplina de Biologia. Espero que haja uma boa celeridade e transparência, porque não é a primeira vez que eu venho a concorrer. E havia um ano que eu havia já entrado, mas havia umas complicações. Voltei de novo que é para concorrer. Vou concorrer nas disciplinas que se adequam a essa especialidade. Espero que seja legível e realmente se cumpra os objetivos do Ministério da Educação. 1.034 vagas para o 13º grau e 161 para o 6º grau. Estas vagas do 13º grau e do 6º grau foram distribuídas para todos os municípios. Para as vagas do 6º grau, foram distribuídas as vagas por especialidade, de acordo às necessidades das escolas do 2º ciclo. E para as vagas do 13º grau, algumas vagas foram distribuídas para o ensino primário e as outras vagas foram distribuídas para as escolas do 1º ciclo por especialidade. O certificado não é necessário ser reconhecido no notário, então vamos aproveitar para passar a mensagem aos nossos candidatos para que tenham calma, leiam bem os termos de referência aqui publicados no Gabinete Provincial da Educação. A diretora provincial de Educação e presidente do júri garante que serão respeitados os termos de referência e que o concurso público vai decorrer com transparência e lisura. O concurso tem que ser mesmo de forma transparente e com a maior lisura possível. Isso também tem que ser uns requisitos da Comissão de Júri Provincial. Temos que ser os mais transparentes possíveis, comunicar com os candidatos e podem ficar tranquilos. O Presidente da República recebeu hoje em audiência o secretário norte-americano da Defesa, que está de visita ao país. Um encontro essencialmente marcado por acertos ligados à cooperação nos domínios da defesa e segurança militar.
Os dois países passam doravante a realizar encontros anuais de acertos. Está prevista para janeiro do próximo ano a assinatura de novos acordos de cooperação. O primeiro ponto da sua visita foi o Palácio Presidencial. O secretário da Defesa dos Estados Unidos da América foi esta manhã recebido na Cidade Alta pelo Presidente da República, João Lourenço. As relações de cooperação militar e de segurança entre Angola e os Estados Unidos da América dominaram a audiência testemunhada por altos funcionários dos dois governos. O segundo ponto do líder do Pentágono foi o Ministério da Defesa e Veteranos da Pátria, onde foi recebido com honras militares. Na sua breve intervenção, sublinhou o engajamento da Angola no processo de pacificação do continente africano, particularmente na região da SADC. As forças de defesa de Angola estão ajudando a lutar contra as forças que desestabilizam a região. E os senhores têm fortalecido esse trabalho de estabilização, apoiando as forças da SADC em Moçambique e o processo de paz na República Democrática do Congo. Eu espero, com muita antecipação, continuar trabalhando nesse trabalho que já começamos a fazer juntos e no próximo passo, que são as reuniões de alto nível que teremos nas nossas capitais. Nesta reunião ficou definido encontros periódicos entre os dois países, sendo que em janeiro do próximo ano, Angola e os Estados Unidos da América assinarão vários acordos de cooperação nos domínios da formação de quadros e da defesa e segurança militar. E agora, de facto, nós vamos dar passos significativos com o trabalho das equipas técnicas americanas e angolanas na preparação dos acordos bilaterais que serão já submetidos ao Conselho de Ministros nas próximas sessões, para que na primeira deslocação, que vai ser anual entre os Ministérios da Defesa da Angola e tanto o setor de defesa dos Estados Unidos da América, em janeiro se possa assinar já os primeiros acordos para a implementação do programa de cooperação, em vários sentidos, no domínio da formação de quadros, no domínio da segurança espacial e segurança cibernética, no domínio do reequipamento e modernização das nossas Forças Armadas, no domínio do equipamento da nossa engenharia, capacitar a engenharia militar para o cumprimento das suas missões, não só em prol da defesa nacional, mas em prol da reconstrução do país em geral, e noutros domínios importantes que foram aqui passados em revista deste encontro que acabamos de realizar. O encontro desta quinta-feira, na sede do Ministério da Defesa, foi continuação do primeiro, mantido entre as duas delegações em 2017, em Washington, capital dos Estados Unidos. Quanto à existência de uma base militar norte-americana em Angola, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República descartou tal possibilidade, tendo lembrado que a Constituição da República de Angola não permite que tal aconteça. A nossa Constituição da República de Angola não permite a instalação de bases estrangeiras no nosso território. Isto não foi aventado em nenhum momento durante o encontro que nós tivemos. Apenas vamos ter a cooperação no domínio de defesa e Forças Armadas, que incluirá a formação de quadros angolanos das Forças Armadas dos vários ramos nos Estados Unidos da América e também a criação de condições para que haja instrutores americanos naqueles setores que nós precisamos de formação para a melhor ampliação da cooperação nos vários domínios aqui no país. Em Luanda, o secretário da Defesa norte-americano sublinhou o reforço da cooperação militar e de segurança marítima e, neste sentido, anunciou que o seu país vai apoiar a Angola no processo de modernização das Forças Armadas angolanas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, que esteve também hoje no Arquivo Histórico Nacional, onde discursou e deixou claro que o seu país vai trabalhar com o continente africano bem na criação de normas que visam, portanto, normas, no caso, contra o derrube de governos democráticos.
Os Estados Unidos da América afirmaram que vão continuar a trabalhar em conjunto com os países africanos para as normas contra o derrube de governos democráticos. A afirmação é do secretário de Defesa norte-americano, que discursava sobre os novos ângulos da política norte-americana para a África, com foco no poder da parceria. Quando os generais vão contra a vontade dos povos e colocam suas ambições acima do Estado de Direito, sofre a segurança e morre a democracia. Os militares existem para defender seus povos e não para desafiá-los. A África precisa de militares que sirvam aos seus cidadãos e não ao contrário. E esse será um princípio crucial do engajamento dos Estados Unidos com nossos parceiros africanos. Continuaremos investindo em militares profissionais liderados por civis, trabalharemos juntos para aprofundar as normas contra derrocadas de governos democráticos e seremos claros, francos com nossos parceiros quando suas instituições de segurança não estejam à altura dessas normas universais. Isso não é fácil. O responsável norte-americano disse que os Estados Unidos estão determinados em desenvolver as capacidades para manter as populações africanas seguras e que a parceria com Angola está focada na cooperação em segurança marítima. Muitas das nossas parcerias, incluindo a parceria com Angola, está focada numa área alargada de cooperação em segurança marítima. As nações banhadas pelo Atlântico devem enfrentar ameaças no mar, desde tráfico, pirataria e pesca ilegal e não regulamentada. Estamos trabalhando com nossos parceiros para bloquear atividade ilícita, para aprofundar a interoperabilidade no mar, para proteger a pesca local e para que as linhas comerciais de transporte continuem livres para todos. Austin reconheceu que Angola se tornou um parceiro altamente estimado e apto para os Estados Unidos, considerando o país um líder em ascensão na região e no continente africano. Nossa cooperação militar com os parceiros da África é muito mais forte do que alguns anos atrás. Estamos trabalhando para aprofundar as relações de defesa baseadas na igualdade e no respeito mútuo. Estamos nos dando as mãos com novos parceiros, criando novas coalizões para enfrentar a agressão e para apoiar a soberania. E nós estamos empoderando os nossos parceiros para que encontrem soluções a nível local, nacional, regional, para os desafios que enfrentam. A promessa do secretário de Defesa norte-americano é que nos próximos anos o seu país e Angola vão manter-se unidos como parceiros iguais, trabalhando juntos nos grandes desafios de segurança dos tempos atuais e marchar em direção a uma liberdade e justiça para ambos os povos. E esta visita do secretário de Estado norte-americano da Defesa é vista como oportuna e estratégica, pelo menos é a opinião dos especialistas em relações internacionais. Destaca-se o facto de o mundo estar a viver um contexto que exige vigilância redobrada e aposta na defesa e segurança. O embaixador dos Estados Unidos da América em Angola realçou a trajetória positiva da relação entre os dois países, acrescentando que a cooperação não se resume à segurança. O diplomata que falava por ocasião da visita do secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, disse que o seu país está a desenvolver os seus esforços em África para trazer diferentes autoridades norte-americanas a Angola e diferentes dirigentes angolanos para a América. Para nós, o que nós estamos a concentrar os nossos esforços aqui é para tentar trazer os diferentes autoridades da América para Angola e diferentes dirigentes de Angola para a América, e assim nós vamos continuar na qualquer nível de visitantes. Nós estamos a acolher estas pessoas. A África precisa de instituições fortes. Eu penso que nós acreditamos também nisto. E a situação de paz e segurança no continente foi também algo, incluindo a questão atual de mudanças inconstitucionais. Ele disse que os militares estão
lá para proteger o povo, não para desafiá-los. Portanto, isto vai em linha com a nossa própria política externa relativamente às mudanças inconstitucionais em África. Na possível cooperação político-militar entre os Estados Unidos da América e Angola, está totalmente descartada a possibilidade de instalação de uma base militar norte-americana em solo angolano. Não falamos de base militar em Angola. Nós estamos a fortalecer a relação entre o povo americano e o povo angolano, não só na área da segurança. Eu já falei muitas vezes sobre a prosperidade partilhada, a diplomacia comercial, a segurança, como nós podemos proteger ambos os povos, como o Angola pode proteger os angolanos, e os americanos também, e como nós podemos proteger os nossos povos sobre a segurança, mas também nós falamos sobre a boa governação. Não acredito que teremos uma base militar americana em solo angolano, porque a nossa Constituição assim não permite, mas até certo ponto poderemos ter ajuda, assistência técnica militar dos Estados Unidos, treino para os militares, como fez referência, e também podemos aqui observar, quiçá, o próprio equipamento militar americano. O presidente da Câmara de Comércio Americana em Angola entende que esta visita mostra que as relações entre Estados Unidos da América e Angola estão cada vez mais fortes. É uma reforma muito grande que é sentida a nível de Angola, e por isso as reformas que o presidente João Lourenço tem estado a desenvolver leva exatamente a esta conclusão, porque essa aproximação dos Estados Unidos e Angola não se deve somente, se nós repararmos, está a acontecer exatamente no mandato do presidente João Lourenço. Portanto, isso é o corolário e consequência das reformas que o presidente está a levar a cabo e que se sente em Angola. Não é? Há muito mais liberdade de expressão, há muito mais democracia, e por tudo isso eu penso que os Estados Unidos olham para todos esses fatores, e por essa razão essa manifestação de grande interesse por parte dos Estados Unidos em relação a Angola. As delegações dos dois países mostraram-se satisfeitas com o estado atual das relações bilaterais e que querem continuar a desenvolver nos próximos anos. E agora reações sobre a medida aprovada nesta terça-feira em Conselho de Ministros, a proposta de nova arquitetura salarial da administração pública. Os sindicatos elogiam a iniciativa do Executivo, que vem pôr fim às diferenças no plano remuneratório. Os desequilíbrios na tabela remuneratória é um assunto que por muito tempo tem levantado vários questionamentos no meio social. Se por um lado o trabalhador reclama pelo aumento do salário, do outro estão as desigualdades nos subsídios, mesmo quando as categorias se assemelham. Mas este cenário pode mudar nos próximos tempos, com a nova arquitetura remuneratória da administração pública implementada pelo Executivo. Medida que a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social encara com otimismo. Temos estado a observar que dentro da função pública existe uma diferenciação muito grande no que diz respeito à remuneração. Ou seja, nós encontramos trabalhadores a oferecer salários, a terem subsídios muito altos em detrimento de outros que não têm esses mesmos subsídios. Então, a uniformização dos salários traz, de certa forma, uma justeza naquilo que tem sido a qualificação de cada um ali onde ele está a exercer a sua atividade laboral. O sindicalista defende, por outro lado, os trâmites para sua implementação. Para ele, primar pela celeridade seria o melhor passo. A título de exemplo, um professor, nós somos todos contratados para exercer a função de professor, por exemplo, na educação. Para além de professor, eu posso ter um cargo de direção e chefia. Ali teria um valor adicional. A remuneração fundamental, que é o salário base, teria uma remuneração acrescida ao meu cargo de direção e chefia. Hoje nós notamos que os trabalhadores preocupam-se em ser exonerados dos cargos de chefia, porque os cargos de chefia são tão altos em detrimento do salário que eles oferem. Então, dali que tem causado algumas deficiências que diz respeito ao próprio exercício da função pública. Nós, como sindicato, entendemos que essa medida é positiva, mas seria bom que a sua implementação não fosse nos termos em que ela foi apresentada. 2 anos, até 2025, nós pensamos que é um período bastante longo e deveria ser reduzido pelo menos em 1 ano.
Com a medida, o Executivo pretende tornar mais justa e transparente a recompensa do trabalho prestado, garantindo assim maior eficiência administrativa e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e, igualmente, a valorização e motivação do capital humano na administração pública. Então precisamos valorizar as pessoas e aqui falamos também no caso das empregadas de limpeza. Tu encontras um empregado de limpeza numa escola pública e vais para uma AGT, tem salários completamente distorcidos. Inclusive, um professor tem menos salário em relação a um funcionário na Sonangol que é técnico médio. Imagine que um professor doutor tem salários bastante baixos em relação a um técnico médio numa empresa como é a Sonangol ou até mesmo a AGT. Então, são essas questões que trazem um desagrado a nível da própria sociedade. E é preciso que haja um equilíbrio e as pessoas possam então perceber que o A ou B tem um valor acrescido porque ele tem mais tempo na empresa, ele tem mais tempo de serviço em relação a mim e ele tem mais trabalho em relação a mim. E agora a balança de exportações com contas sobre o desempenho do país nos primeiros 3 meses do ano. Os números mostram contas negativas em relação ao mesmo período do ano passado. Houve uma diminuição de mais de 17%. As exportações angolanas diminuíram 17,6% no segundo trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado, fixando-se em 4,8 bilhões de kwanzas, com a balança comercial a manter um saldo positivo. Segundo as estatísticas do comércio externo, no mesmo período as importações aumentaram 25,4% para 2,3 bilhões de kwanzas. A balança comercial apresentou um saldo de 2,5 bilhões de kwanzas em resultado do comportamento do petróleo, principal produto de exportação angolana, seguindo-se as pedras e metais preciosos, que tiveram uma quebra no mesmo período de 29%. Entretanto, no âmbito da diversificação da economia e de novas formas de impulsionar o crescimento econômico, na última semana, à luz da lei americana do crescimento e das oportunidades para a África, AGOA, Angola passou a exportar produtos alimentares mistos para os Estados Unidos da América. Segundo a ministra conselheira da Embaixada dos Estados Unidos da América, o seu país, através da USAID, tem reservado 31 milhões de dólares para ajudar as empresas africanas a acederem ao mercado americano. A Lei do Crescimento e das Oportunidades para a África, mais conhecida por AGOA, dá aos países elegíveis da África subsaariana acesso isento de direitos ao mercado dos Estados Unidos para mais de 1.800 produtos agrícolas. As exportações angolanas tiveram como principal destino a China, com mais de 50%, seguindo-se a Índia, os Países Baixos, Espanha e Brasil. Quanto às importações, a China foi também o principal parceiro, seguindo-se Portugal, Emirados Árabes Unidos, Índia e Togo. Turismo. Potencialidades, investimento e quadro de necessidades em destaque. Olhamos para a atualidade além fronteiras. A evolução da Covid preocupa a Organização Mundial da Saúde. O destaque recai, é para conferir agora no resumo da atualidade internacional com a Janete Meio-Dia, que já aqui está. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Ora, boa noite, Janete. Assim que nos acompanha, boa noite. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que está preocupada com a evolução da Covid-19, à medida que se aproxima o inverno no hemisfério norte. A preocupação da organização é manifestada numa altura em que se registra o aumento de casos graves e hospitalizações pela doença, sobretudo na Europa e na América, de acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, considerou que os níveis de vacinação entre os grupos mais vulneráveis continuam baixos. Confira a seguir outras notas internacionais. 114 pessoas morreram no incêndio que deflagrou numa festa de casamento no Iraque. O incêndio, que aconteceu na província de Nínive, na sequência de um espetáculo de pirotecnia, deixou feridas mais de 150 outras pessoas. Segundo testemunhas, o fogo começou cerca de 1 hora depois do início do evento, quando labaredas acenderam uma decoração do teto enquanto os noivos dançavam.
O Ministério do Interior disse que emitiu 4 mandados de prisão para os proprietários do salão de casamento. O líder conservador espanhol Alberto Núñez Feijóo não conseguiu votos suficientes na Câmara dos Deputados para se tornar primeiro-ministro da Espanha. Feijóo, cujo Partido Popular havia conquistado a maioria dos assentos numa eleição inconclusiva em julho, mereceu 172 votos a favor dos deputados do PP, Vox, Coalição Canária e UPN, bem como 178 votos contra dos deputados de esquerda, nacionalistas e independentistas da Galiza, Catalunha e País Basco. Durante a votação foi registada uma abstenção. De acordo com a lei espanhola, Alberto Núñez Feijóo tem a oportunidade de tentar na sexta-feira a sua eleição para o cargo de primeiro-ministro da Espanha. Um grupo de supostas vítimas de abuso da Igreja Católica e os seus defensores pediram nesta quarta-feira ao Papa Francisco que imponha tolerância zero contra abusos sexuais no seio da Igreja. O pedido surge depois de aquele grupo ter completado uma peregrinação de 6 dias carregando uma cruz de madeira. Os homens e mulheres caminharam 130 quilómetros até Roma antes do Sínodo, uma reunião do Vaticano que acontece de 4 a 29 de outubro. O evento reúne bispos mundiais que vão discutir com o Papa Francisco o futuro da Igreja. O soldado norte-americano Travis King, expulso da Coreia do Norte, já está sob custódia dos Estados Unidos, segundo as autoridades norte-americanas. A confirmação surge numa altura em que as autoridades norte-coreanas anunciaram a expulsão de King. Segundo a imprensa daquele país, Travis King estava detido na República Popular Democrática da Coreia do Norte depois de ter atravessado ilegalmente a fronteira daquele país em julho durante uma visita civil à área de segurança conjunta. Está contada a atualidade internacional. Aos dois, boa continuação. Boa noite, Janete. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. É, Janete. Pois, e continuamos fora de portas, agora com um exemplo raro que chega do Reino Unido. É o caso de uma escola que, para evitar um acentuado nível de absentismo, criou condições para ir à busca dos alunos todos os dias. Uma escola em Kent, no Reino Unido, está determinada a combater o absentismo escolar e, para isso, tomou medidas que garantam transporte aos alunos de casa para a escola. O serviço tem como principais utentes os alunos com mais dificuldades financeiras que vivem longe da escola, muitas vezes obrigados a realizarem longas viagens em transportes públicos. O caso utilizado pela cadeia televisiva do Reino Unido para exemplificar a situação é de Leo e Roxane, 2 alunos que foram expulsos da casa onde viviam com a mãe e acabaram realojados no apartamento que ficava distante da escola primária. Quando a unidade de ensino perguntou a Kesley, mãe de Leo e Roxane, o porquê das crianças faltarem às aulas, a mulher admitiu que estava a passar por dificuldades e rapidamente foi ativado um serviço de minibus para recolher os alunos de manhã e deixá-los em casa no final do dia. Um relatório recente revelou que, desde a pandemia da Covid-19, o número de ausências regulares significativas no Reino Unido duplicou, principalmente devido a problemas de saúde mental e dificuldades financeiras das famílias. O chefe da comissão parlamentar responsável por este relatório, Robin Walker, disse que faltar às aulas pode prejudicar a educação das crianças, o seu desenvolvimento e as suas perspectivas futuras. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Turismo e por cá as reflexões passam pela pouca aposta no setor que continua praticamente adormecido. O país, em termos de exploração turística, é praticamente virgem e conta com poucos quadros formados na área. Da província de Malange chegam preocupações ligadas à ausência de unidades hoteleiras, da degradação das vias de acesso a sítios turísticos, como quedas de Calandula, pedras de Punguandongo e outras. Todavia, as autoridades da província garantem que estão em agenda estratégias para o fomento do turismo nas terras da Palanca Negra Gigante. A província de Malange, do ponto de vista de investimentos nos estabelecimentos de restauração e similares, nós temos apenas 8 hotéis, 8 unidades hoteleiras. E temos 88 restaurantes e similares. A província de Malange tem 14 municípios e já podemos perceber que há exiguidade de investimentos no ramo hoteleiro. Esta mesa redonda marca exatamente o pontapé de saída da estratégia provincial de fomento ao turismo.
Vamos começar a elaborar hoje. E é aqui onde nós vamos poder desenhar as políticas que nos permitirão, então, atrair cada vez mais investidores e investimentos para estes lugares. Em Angola, Malange é das províncias mais fortes em termos de potencial turístico. As quedas de Calandula conquistam todos os dias novos turistas. E quem por lá trabalha quer ver mais investimentos na zona. Nós somos um grupo que nos prometeram, numa finalidade de poder nos ajudar no gabinete de gestão do Polo do Desenvolvimento Turístico de Calandula, mas infelizmente são promessas provisórias. Investir aqui na área do turismo, para nós às vezes que amanhã, se Deus quiser, nós ser empregado, hotel, resort e outras coisas ali, e as coisas ficam num bom prato limpo. Vivian é uma cidadã brasileira, está de passagem por Luanda e diz que a comida de Angola pode ser considerada um dos cartões de visita do país. Me chamou a atenção foi a comida, com certeza, que é maravilhosa. Lembra um pouco do Brasil, o sabor de algumas coisas. Você olha o menu no hotel, olha o menu em algum outro lugar. Lembra um pouco, e aí você fica aquela vontade, né? Gostinho do Brasil ou não é do Brasil, mas é uma delícia. Pedi peixe ontem, acho que foi garupa. É garupa o nome, né? Comi garupa ontem com os veggies, estava uma delícia. Os guias turísticos são cruciais para o desenvolvimento deste segmento de negócio. Este operador do setor fala dos desafios destes profissionais. Como desafios, nós guias de turismo temos vários. O país, nessa altura, precisa de 5.000 guias, mas vamos por passos. Nós estamos a falar em 2.000 guias que já existem no país. Depois é preciso ver a questão do asseguramento do guia. A segurança social do guia ainda não está completamente esclarecida, porque o guia é um profissional a cheque verde, é um profissional liberal, então é preciso assegurar. Depois, as condições de proteção do guia. Por exemplo, o guia precisa de um plano de saúde, ok? Porque o guia é o guardião das crenças, o guia vai a vários sítios, então é preciso que o governo veja a questão do guia, porque ele é o anfitrião, está em todos os cantos, então precisa estar assegurado para acidentes, para outras eventualidades. São esses desafios. E tínhamos um desafio tremendo que era a questão de clientes, mas hoje há cliente em todo sítio. Agora precisamos munir os guias. Em Luanda ganhou hoje uma nova unidade hoteleira no quadro das celebrações do Dia Mundial do Turismo. A infraestrutura dispõe de mais de 170 quartos. Acompanhou os momentos da inauguração o repórter Cristovina Bunga, que se junta a nós com detalhes. Vamos então conferir o que vem de novidades. Mais uma unidade hoteleira para Luanda e calha a inauguração precisamente no Dia Mundial do Turismo. Vamos acompanhar detalhes com a Cristovina Bunga. Cristovina, boa noite. Boa noite, Quina e Simeão. Num dia em que é assinalado o Dia Mundial do Turismo, foi inaugurado então o Hotel Continental Horizonte. Este hotel foi inaugurado pelo Ministro da Cultura e Turismo, Dr. Filipe Insau, e também teve a bênção do cônego Antero Beijo. Neste evento teve várias entidades, dentre elas falo do presidente dos hotéis e resorts de Angola. É com ele que nós vamos falar agora. Boa noite, fala em direto ao Girassol Jornal. É mais uma unidade hoteleira a ser inaugurada no nosso país. Efetivamente, numa conjuntura extremamente difícil em que nós estamos a viver, inaugurar um hotel significa que há um esforço pungente dos empresários. Os empresários acreditam na economia de Angola, no futuro deste país, e isso significa dizer que a hotelaria está aqui presente para demonstrar ao país que é um dos setores que de facto pode criar mais valias, pode criar mais empregos. Este hotel vai empregar mais de 200 trabalhadores. Naturalmente que isto depois tem suas ramificações e cria empregos indiretos. É preciso perceber que o país depende fundamentalmente do petróleo.
O petróleo, como sabe, a força de trabalho para o petróleo é muito especializada. Nós queremos olhar para uma população que cresce todos os dias, temos que olhar para o turismo, para a agricultura, para outras áreas fundamentais, não marginais, primárias mesmo, como a indústria também, que podem absorver muita força de trabalho jovem. O turismo é sem dúvida um leitmotiv a nível mundial. Hoje, em cerca de 10, 11 empregos, o turismo representa um emprego a nível mundial, portanto, o que significa que é muito, muito importante. Acha que Angola deve continuar a criar mais unidades hoteleiras? Efetivamente. Nós, neste momento, temos um leque de unidades hoteleiras que devem atingir 1.600, eu estou a falar só de hotéis e resorts, desde os 5 estrelas até as residenciais, as pensões, os motéis, etc, etc. Né? Mas isso significa mais ou menos cerca de 40 mil camas. Nós precisamos de ir muito mais para além. Portanto, há uma série de variáveis fundamentais que permitem isso, mas depois há outros aspectos que de facto estão intrinsecamente ligados ao turismo, que são os táxis, são as rentacaras, são os restaurantes que ficam na periferia, são as discotecas, é a vida noturna da província. Luanda é uma cidade que tem que ter uma vida noturna muito grande. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a vocês e obrigado por este momento. Acabamos então de ouvir o presidente dos hotéis e resorts de Angola. Aqui na Simeão, Angola ganha no Dia Mundial do Turismo mais uma unidade hoteleira. Despedem-se a partir desta unidade hoteleira Miguel Suame, Cristovina Bunda. Boa noite. Boa noite, Cristalvina. Bom regresso à base. E é o turismo que estreia hoje no Girassol Jornal, o quadro Dúvidas e Certezas. Hoje, com perguntas e respostas em torno dos principais desafios a nível do turismo. Metas, investimento e quadro de necessidades. O que falta para que o país ganhe mais com o turismo? É a proposta que o Alberto Capitão traz a seguir. A conversa não é nova e desde 2018-2019 que se tem falado da possibilidade do setor do turismo ser olhado como o novo petróleo de Angola, tal como se fala hoje da agricultura e das suas potencialidades. Os desafios são muitos, desde a falta de formação técnica e profissional até aos investimentos, que são todos os dias procurados para desenvolver este setor. No Dia Mundial do Turismo, que hoje se assinala, falamos sobre dúvidas e certezas do setor do turismo em Angola. É nosso convidado, Carlos Bumba. Já se faz turismo em Angola, já existe turismo doméstico em Angola. De setembro de 2021 até fevereiro de 2022, tivemos um cenário inédito, algo histórico, em que o número de turistas nacionais superou o número de expatriados. Então já existe um turismo doméstico, já existe essa consciência, as pessoas saem, tivemos tantos finais de semana prolongados ano passado e este ano temos alguns. Temos grupos empresariais que também saem para fazer turismo. Então hoje, em pleno 27 de setembro de 2023, podemos dizer sim que o turismo em Angola é uma realidade em todos os extremos. O nosso turismo ainda tem desafios que dizem respeito à oferta turística. Ou seja, existe uma demanda, uma procura, um mercado ávido por consumir, mas a oferta é que ainda não está completamente estruturada. Temos problemas da acessibilidade em certos pontos, por exemplo, o acesso às quedas de Calandula é complicado, o acesso ao Parque da Quissama ainda é complicado, o acesso a Massangano, que é a praça mais antiga de escravizados, também é complicado, o acesso de Malanja a Saurimo é uma dificuldade. Mas temos esses desafios e depois temos a questão ainda da divulgação, né, da informação turística que falta e a questão do alojamento em certos pontos do país que ainda é um problema gritante.
Estamos no alto da antiga Fortaleza de São Miguel, hoje conhecida como Museu de História Militar. A partir daqui, vemos Luanda na parte de baixo, uma cidade rica, bonita e histórica. Afinal de contas, quais as dúvidas e também as certezas do turismo no nosso país? As certezas, as vantagens, né? Os altos do nosso turismo em Angola passam por uma livre circulação de pessoas e bens que nós temos. Circula-se a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, de Luanda ao Namibe, de Luanda ao Cunene, anda-se tranquilamente. Temos a hospitalidade do povo. O povo angolano é hospitaleiro, é sorridente, é um povo alegre, é um povo de diálogo. Acaba por ser a maior atração turística. Okay? Temos agora a isenção de vistos para países do G20, da CPLP e a própria União Europeia, que também faz parte do G20. Temos uma rede hoteleira por Luanda, Benguela, Lubango e Kwanza Sul satisfatória. É preciso investimento, é preciso conceder créditos aos operadores, é preciso ainda rever a pauta aduaneira, porque o país ainda vive da importação. Então, certos produtos que os nossos hotéis, restaurantes e empresas de transporte utilizam, certos materiais, deviam estar isentos da pauta aduaneira. É preciso criar-se um fundo de fomento turístico para o nosso turismo dar boom. É preciso criar isto. É preciso provocar o stopover, ok? O que é o stopover? Nós já temos as escalas. Agora precisamos ter paragens prolongadas. Ou seja, quem vai para Windhoek, para Joanesburgo ou para Gaborone, como Luanda tem uma localização geoestratégica, pode-se parar aqui e depois de 3 dias o turista, o passageiro continua a sua viagem. Então, durante os 3 dias que ele ficar aqui, faz as viagens sem que tenha custos na retoma da sua viagem. Então, se a nossa companhia de bandeira fizer o stopover, nós vamos dar o boom. A beleza das suas praias, o clima tropical e a segurança do país contribuem para que Angola seja um dos principais destinos turísticos do mundo. Hoje, falamos sobre turismo em Angola, dúvidas e certezas. Ficamos por aqui. Até a próxima quarta-feira. As imagens são do Josué Massuaco. Eu sou o Alberto Capitão. Até a próxima. E por hoje é tudo. O Girassol Jornal regressa amanhã à mesma hora. A todos, continuação de boa noite. Até amanhã. Boa noite, estamos juntos.